Bom dia a todos, eu sou Manuel Graça Manjolo e é um grande prazer ter-vos do outro lado para falarmos de direito administrativo e direito constitucional nas nossas lições. Hoje vamos falar dos sistemas administrativos. É claro, dada a complexidade desta temática, não vamos esgotar todos os sistemas administrativos e vamos nos ater unicamente ao sistema tradicional, deixando para outras abordagens o sistema de tipo britânico ou de administração judiciária e o sistema de tipo francês ou de administração executiva. Por sistemas administrativos se deve compreender o modo específico como a administração pública se foi articulando ao longo da história. É importante aqui perceber que a administração pública não evoluiu da mesma forma e a sua evolução seguiu caminhos diversos na Europa, na África e na América e em qualquer parte do mundo. E aqui é o estudo detalhado dessas especificidades que dá origem então à temática dos sistemas ou da tipificação dos sistemas administrativos. A nível do sistema tradicional de que hoje nos vamos ocupar, é importante nos atermos em duas características fundamentais. A primeira característica é a indiferenciação da função administrativa e função jurisdicional e consequente inexistência da separação de poderes. A segunda característica é a falta de subordinação da administração pública ao princípio da legalidade e consequente inexistência de um sistema rigoroso de garantias dos particulares. Vamos começar pela primeira característica. Ora, durante o período que vigorou esse sistema na Europa, nos séculos XVII e XVIII, não havia então uma rigorosa separação de poderes entre os órgãos do Estado. O rei era ao mesmo tempo, aquele que dirigia o aparelho administrativo do Estado e também a máquina judicial, bem como o Parlamento. Não havia aqui outros órgãos que pudessem coadjuvar o monarca e praticar atos com autonomia, como acontece nos dias de hoje, com o advento da separação de poderes e da rigorosa existência de interdependência de funções entre os órgãos que compõem a República. Não havia normas jurídicas na altura, no sentido de normas que apresentavam comandos jurídicos e que se aplicavam aos cidadãos com todas as características da generalidade, da abstração, da hipoteticidade e da própria coercibilidade. As normas eram a todo custo, a todo tempo colocadas à prova pelo comportamento do monarca. E o monarca podia, naquela altura, desresponsabilizar dos comandos da norma quem bem entendesse ou qualquer indivíduo que fizesse parte do seu núcleo restrito. Ora, aqui chegados, é importante perceber que, não havendo separação de poderes, é impossível termos um Estado funcional. O Estado dependia completamente do que o monarca desenhasse para o futuro coletivo das pessoas. Não era um modelo de administração pública, viável, consolidado e que oferecesse garantias aos particulares. A segunda característica fundamental é a não subordinação da administração pública ao princípio da legalidade. Como sabem, o princípio da legalidade é a trave mestra que orienta a atuação administrativa. Na altura, não havendo separação de poderes, dificilmente a administração pública dirigida pelo monarca podia observar rigorosamente a legalidade. E a inexistência do princípio da legalidade também trazia consigo um outro desafio, que é o fracasso no que toca às garantias dos particulares. Os particulares não tinham uma garantia coesa perante atuações abusivas perpetradas pela administração pública, então estavam completamente vulneráveis. Ora, aqui chegados, é importante perceber que esse sistema foi desastroso, não logrou grandes êxitos
e não havia nesse período um Estado de Direito bastante consolidado, não havia, portanto, um país que pudesse olhar para os cidadãos como titulares de direitos e um conjunto de garantias subjetivas. Grato pela vossa atenção, que Deus abençoe Angola e continuemos sempre do outro lado acompanhar as nossas lições de direito administrativo e direito constitucional. Muito obrigado.